Quando você tem um conhecimento, no caso aqui, quando você lê e tem esse conhecimento, se chegar alguém falando qualquer bobagem, você vai estar vacinado. Vacinado contra bobeira. Vacinado contra o besteirol. As distorções, as heresias doutrinárias. Aí você vai estar vacinado. Aí você vai estar. Vai cair se quiser, né? No capítulo 9, no capítulo 7 que a gente leu, a gente pega aqui, a gente rapidinho aqui para a gente refletir, fala sobre convicções, coisas importantes. No capítulo 7, Jesus fala das questões de convicção, o nosso lugar, a nossa responsabilidade e as atitudes que temos, que tem que ser atitudes conscientes. Qual consciência? Qual consciência? Consciência da mente de Cristo. A consciência do que Cristo, Jesus, ensina nos evangelhos. É isso aqui. Você tem que ter entender a nossa condição, o nosso lugar, a nossa posição, como estamos situados. Então a gente conhece aqui, fala sobre o juízo que pertence a Deus. O juízo não nos pertence. Ou seja, nós não somos chamados para julgar. O nosso lugar não é de juiz. Nós não podemos estar apontando para as pessoas, acusando as pessoas. Você compreende? O nosso lugar não é de juiz. O meu lugar não é de juiz. O meu lugar é de servo. O meu lugar é buscar obedecer aos ensinamentos de Jesus. Aplicar esses ensinamentos na minha vida. Esse é o meu lugar. E a questão, outro ponto é a nossa responsabilidade, a responsabilidade que temos como servos, como discípulos de Jesus. Para que a gente preste atenção, para que não escandalizemos, para que não venhamos dar mau testemunho, mau exemplo. Não ser falador, fofoqueiro, maldizente, invejoso. Ter atitudes equilibradas. Não entrar em discussão desnecessária. Entendendo que, na maioria das vezes, quase 100%, as discussões são desnecessárias. Principalmente o que se relaciona a temas doutrinários. Não está discutindo. A pessoa, a gente fala, a gente expõe, mas se a pessoa não quiser ouvir, problema da pessoa não quiser ouvir. Eu não sou Espírito Santo, eu não tenho obrigação de convencer ninguém. Eu não tenho obrigação, não é mérito eu estar ganhando, entre aspas, discussão, se há vencedor nisso. Então são responsabilidades que eu tenho, porque a minha forma de lidar com as pessoas, a minha forma que eu administro o que eu tenho, que eu me relaciono ao que eu estou envolvido, é de minha responsabilidade. Eu preciso ter a cabeça no lugar. Eu preciso ser inteligente. Não ser um estúpido.
que fica vomitando bobagem o tempo todo. Isso é em tudo. Mas eu estou falando aqui especificamente mais na questão da consciência do Evangelho, do conhecimento. Eu não tenho que estar aqui fazendo papel de maluco. Eu tenho que mostrar que eu tenho equilíbrio, que eu sou uma pessoa equilibrada. O discípulo de Jesus, ele tem que seguir o que Jesus é. Se eu sou um discípulo, eu tenho que acompanhar o exemplo de quem eu chamo de mestre. Se Jesus é o mestre e eu sou discípulo de Jesus, logo eu tenho que imitar Jesus. E quando você lê o Evangelho, você não vê Jesus aqui um Jesus desequilibrado. Você não vê um Jesus aqui saindo, atropelando tudo, julgando, acusando as pessoas. Jesus, quando Jesus se refere de uma forma um pouco mais aguda, é justamente com os religiosos. Quando Jesus fala às multidões, Jesus ele ensina, dá exemplos práticos através de parábolas, boa parte das vezes, para que as pessoas entendam e assimilem o que ele está ensinando, para que elas pratiquem na sua vida diariamente. E nisso, nessa prática, também ao mesmo tempo, para que elas tenham segurança, esperança no que está sendo pregado, sendo anunciado. É dessa forma que Jesus trata. Agora, no confronto com a religiosidade, com os religiosos da época, Jesus batia de frente. Ele batia de frente. Ele dizia: olha, isso aqui está errado. Olha, isso aqui não é assim não. Vocês estão errados. Vocês estão jogando fora. Vocês não estão dentro. Isso nos traz essa responsabilidade. Qual responsabilidade? Isso aí, feito um maluco aí, gritando: isso, bando de pecador, vai tudo pro inferno, vai cair fogo do céu. Jesus, mande fogo e queime esses pecadores, mande raio na cabeça. Tem maluco assim. Mas a nossa responsabilidade é justamente de não nos comportarmos como os religiosos no tempo de Jesus, assim como não nos comportarmos como aqueles que distorcem, os religiosos de hoje, que distorcem os ensinamentos que estão aqui na Bíblia. Essa é a nossa responsabilidade. É de considerar os ensinamentos. Essa é a nossa responsabilidade. E no capítulo 7, o terceiro ponto, fala sobre as atitudes conscientes, segundo essas convicções que são abordadas no capítulo 7. Certo? Aí você vai ter as atitudes conscientes. No capítulo 7, fala sobre isso. Atitudes conscientes. Segundo essas próprias convicções, a gente preste atenção na questão dos falsos profetas, mas nos dois fundamentos, que eu vou ler rapidamente aqui. No verso 24, Jesus diz assim, do capítulo 7: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desce a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Cristo. Estavam convictos em Cristo, convictos nos ensinamentos de Cristo. Guardaram esses ensinamentos e vivem de forma prática, equilibrada, não feito maluco. E aqui, no verso 26, diz assim: aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem sensato. Atitudes conscientes. Você ouve e pratica. Ou você ouve e não pratica. É um hipócrita. É um conversador. É um 171. É um tremendo de 171. E tem muita gente assim. Tem muita gente assim, infelizmente. Então isso é uma questão de uma atitude consciente, segundo as suas convicções. Se você tem convicções no que Jesus demonstra, no que Jesus fala, e você crê que é verdade, e que você crê que devem ser vividas, você tem essa honestidade nesse entendimento, nessa consciência do Evangelho, aí você sim tem atitudes referentes àqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus. O contrário disso, o inverso disso, é um tremendo de 171. É um sem vergonha. É um malandro. E eu estou falando isso aqui de religiosos. Estou falando daqueles que estão à frente. É malandragem. E vão prestar conta. Então é importante que a gente viva. E cada um vai dar conta de si. Eu vou dar conta de mim, você vai dar conta de você. Não se preocupe. Porque isso é conversa fiada. Não, porque o crente lá é assim, por isso que eu não aceito. Você não aceita porque você não quer. Você não se torna um discípulo, não aceita os ensinamentos de Jesus. Isso significa aceitar Jesus. Aceitar Jesus é aceitar os ensinamentos dele e viver. Não é levantar a mão, ir lá para frente, aquela emoção. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O que vai dizer alguma coisa é se você viver estes ensinamentos, viver este evangelho no dia a dia, aqui dentro, guardado no teu coração, e isso ser externado nas tuas atitudes. Atitudes conscientes nessa convicção que você tem de que o Evangelho são os ensinamentos de Jesus e, consequentemente, são a palavra de Deus. É a palavra de Deus viva. Jesus é a palavra de Deus viva, encarnada. É o Verbo. É a palavra falada e vivida, materializada em Cristo. Cristo é a materialização dessa palavra. Ele ensinou, falou e viveu conforme a sua palavra. Você entende aqui? Isso é ser discípulo. É viver. É viver segundo a palavra, que é o próprio Jesus. É andar no caminho, que é o próprio Jesus. Isso é viver. O resto é conversa mole.
É só controle, dominar você. Quer saber se o que está sendo dito, o seu pastor está dizendo é ou não é verdadeiro ou não? Confronte com o que Jesus fala. Olha, não pode fazer isso. Você confronta com o que Jesus fala. Tem que fazer assim. Confronte com o que Jesus fala. Inclusive o que eu estou dizendo para você aqui. Confronte com o que Jesus fala. Leia. O que eu estou falando, leia. O que eu estou lendo com você aqui. Leia. E confronte. O que eu estou falando se enquadra nisso aqui. Eu não estou interpretando, não. Eu estou falando que está aqui. Porque o que Jesus fala aqui não cabe interpretação, meu irmão. É conversa. Os profetas, não, porque Deus está me revelando. Olha aqui, ó. É aqui. A revelação é aqui. Está aqui revelado. Chegando qualquer um dizendo que Deus mandou dizer. Está aqui. Não é de todo jeito que chega para mim e fala, não. Não é qualquer um. Eu creio. Mas não é assim. Não é qualquer Zé, qualquer Chico, qualquer Maria, qualquer Josefa que vai chegar aqui e vai dizer que Deus mandou dizer uma coisa. E principalmente, geralmente, quando chegam esses profetas, o que eles falam não bate o que está aqui. Mas para você saber isso, você tem que ter o conhecimento. Tem que ler. No capítulo 8, o capítulo 7 fala de convicções. A gente já falou aqui. O capítulo 8 trata justamente da fé pessoal que temos. É a fé pessoal, o capítulo 8. Você vê aqui o leproso, o centurião, Cafarnaum. Jesus acalmando a tempestade, a cura dos endemoniados, tudo isso trata, quando a gente leu aqui, você verificar, você vê que trata de fé. Jesus pergunta, o que é que você quer que eu faça? E a pessoa diz, e diz, a tua fé te curou. Isso está falando aqui da nossa fé pessoal. A minha fé é minha. A sua fé é sua. Ela é intransferível. Ela é pessoal e intransferível. Não é igual um cartão de crédito. Só vai lá e bota 100 e passa lá. Não, não é. Não é um cartão de crédito. Ela é sua. Se você crê, é você que crê. E nesse entendimento, compreendo o seguinte: a minha fé, ela não depende de ninguém. A minha fé não depende do pastor. A minha fé não depende da irmã ou do irmão, ou canelinha de fogo. Não, não depende. A minha fé é aqui. Depende de mim. Depende, ela é minha. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu tenho convicção, ou eu não tenho convicção. Ou eu acho que Deus pode fazer, ou eu não acho que Deus pode fazer. Ela é minha. É um dom de Deus. Mas é minha. Então a fé, se eu creio, eu creio. E nisso não é só, aqui está falando de milagres, mas não é só milagres. Ela tem a ver, ela completa o capítulo 7, que fala das questões de convicções. A minha fé, ela nasce de minhas convicções. E a fé, ela também ela está traduzida na minha forma de agir.
Se eu creio, eu vou agir conforme a uma pessoa que crê. Se eu amo meu próximo, é porque eu creio que Jesus disse que eu deveria amar meu próximo e eu creio que é verdade o que ele disse. Logo, tendo essa convicção do que Jesus disse, eu pratico. E essa prática, ela é resultante da fé que eu tenho, que eu creio que é verdadeira aquela palavra. Está interligada. A minha convicção, ela está diretamente ligada à minha fé, assim como a minha fé também está ligada diretamente à minha convicção, à certeza que eu tenho. Então, se você é um discípulo de Jesus e você tem essa convicção de que Jesus é o Filho de Deus e o que ele falou e fala em sua palavra é verdadeiro, é fiel, então eu creio. Eu creio, eu tenho fé. E as minhas atitudes vão apontar para esta fé. Eu vou viver. Não dependo dos outros. Essa convicção, essa fé pessoal, não depende de nada externo, meu irmão. Eu não dependo de estar bem financeiramente para crer. Eu não dependo que Deus me dê uma casa, um carro, um bom emprego, o que seja, para crer. Podem vir as perseguições, as aflições dessa vida, mas eu creio, porque eu tenho convicção, a minha convicção em quem eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Então, eu creio independente de qualquer coisa externa, seja pessoas, seja situações políticas, econômicas, de ordem natural, as catástrofes, os desastres, as tragédias naturais. Não interessa. Pode o pau estar quebrando, mas eu continuo crendo. É nisso aqui. Eu creio na palavra que sai da boca do meu Senhor, do meu Deus. Entendeu? E para finalizar, o capítulo 9. O capítulo 9 trata da autoridade de Jesus sobre a religião, as doutrinas, os achismos teológicos, os achismos inúteis da teologia e a anulação e a inutilidade de tudo isso, da religião, das doutrinas, das filosofias humanas, dos entendimentos teológicos. Jesus está acima de tudo isso. Capítulo 9. Capítulo 9, que a gente fez a leitura, fala aqui. Tudo isso. Autoridade de Jesus. Logo de cara aqui no capítulo 9, do verso 1 ao 8, Jesus fala assim, ó, filho, tem bom ânimo. No verso 2 do capítulo 9, diz assim, ó, filho, tem bom ânimo. Os teus pecados estão perdoados. Autoridade de Jesus. Crer nessa autoridade. Crer que os meus pecados são perdoados através de Cristo. Porque ele tem autoridade. Ele pode dizer. Jesus pode perdoar os meus pecados. Ele tem a autoridade para isso. Autoridade, poder, o verdadeiro poder
Aí você vem aqui, chegou para Mateus, segue-me. Siga, vem comigo. Isso é autoridade. Vem, que eu me responsabilizo. Jesus se responsabiliza. Quando ele chama, ele se responsabiliza. Se Jesus te chama para segui-lo, ele se responsabiliza. Quando eu aceito Jesus, eu aceito os ensinamentos de Jesus, que eu creio que ele é o Senhor e Salvador, que só através dele eu recebo o perdão, porque ele tem a autoridade de perdoar. E eu, no meu coração, vem um desejo de seguir este Jesus, de abraçar os seus ensinamentos e viver na minha vida, e viver cotidianamente na minha vida esse amor, essa mudança de percepção, de consciência. Eu trago para o meu coração, porque eu creio, tenho convicção. Ao mesmo tempo, eu sinto que Jesus, quando faz esse convite, ele se responsabiliza, porque ele tem autoridade, ou seja, ele tem o poder. Nada vai me separar do amor de Deus, porque ele disse, porque ele tem autoridade de perdoar os meus pecados. Ele tem autoridade porque ele ensinou com autoridade. Porque ele é o Filho de Deus. Ele é o meu Salvador. E eu creio, eu vou viver conforme Jesus me ensina. E eu vou viver na minha vida. E eu vou trazer esses ensinamentos para dentro da minha casa. Eu vou viver com a minha esposa, com o meu marido, conforme Jesus me ensina como eu devo viver. Eu vou viver com os meus filhos, conforme Jesus me ensina que eu deva viver. Eu vou agora trabalhar no meu local de trabalho, eu vou ter novas atitudes, porque Jesus me ensina como eu devo me comportar dentro do ambiente de trabalho. Porque são princípios. Princípios ensinados pelo próprio Jesus. E ele tem autoridade. É verdadeiro, é fiel à palavra. E eu creio. E eu vou viver até o final da minha vida. E eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de nenhuma estrutura, nenhum esquema religioso. Eu sou totalmente dependente de Deus. É Deus que é o dono da minha vida. É Deus que mostra a direção para mim. E eu vivo dia após dia. Eu vou viver dia após dia. Todos os momentos eu vou buscar com toda a minha força, com todo o meu ser, em espírito e em verdade, viver. Como um discípulo, um verdadeiro discípulo de Jesus. Livre. Com poder, com autoridade que o próprio Senhor Jesus me dá, me autoriza. Porque agora eu sou filho de Deus. Sou co-herdeiro em Cristo. Sou uma nova criatura. Meus pecados foram perdoados. E Jesus disse: segue-me,
segue-me. E eu vou seguir, porque eu tenho convicção que Ele é o Senhor. E eu vou viver conforme o meu Senhor me ensina. E está aqui, na sua palavra. Amém. Amém. Eu quero, nesse terceiro vídeo dessa série, eu quero orar com você agora. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar juntos. Santo e eterno Deus, Pai maravilhoso, queremos te agradecer. Eu quero, Senhor, te agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando com essas pessoas que estão assistindo. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar esta vida, que o Senhor venha derramar sobre ela a tua graça, que ela venha receber a boa nova, que ela venha ouvir os teus ensinamentos, a tua palavra, e que essa palavra entre em seu coração e entre profundamente em seu ser, e que seus olhos espirituais sejam abertos e ela venha enxergar a tua mão estendida. Pronta para recebê-lo, para abraçá-lo. Deus, que o Senhor venha abençoar esta família. Abençoa, Senhor, esta família. Abençoa, Senhor. Livra de todo mal. Que a tua palavra venha fazer morada neste lar, representado por esta pessoa que está agora assistindo e ouvindo esta oração. Que a tua palavra entre, que o teu Espírito Santo, Senhor, inunde esta família, inunde este lar, e que tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que não condiz com quem te serve, quem te segue, seja, Senhor, banido. Que o Senhor possa estar abençoando este casamento, abençoando, Senhor, os filhos deste casamento, abençoando este casal. Que o Senhor permaneça cuidando, protegendo. Que o milagre da renovação, do redirecionamento, da redireção, Senhor, da recondução, da mudança, da conversão deste caminho, o Senhor permaneça, Senhor, cuidando. Que o Senhor venha transformar através do agir do teu Espírito que habita em nós, que nos dá o discernimento. Abençoa, meu Deus, e que tua palavra entre em nosso coração e encontre morada, e que venha de fato transformar a nossa vida, para que possamos viver de forma agradável ao Senhor, de forma obediente à tua palavra. Abençoa, meu Deus. É o que eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.